Irmãos, eu vou começar chamando você para orar comigo, para nós pedirmos o direcionamento do Senhor nessa noite. Olha comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos na sua casa, de podermos receber a tua palavra, de podermos refletir sobre a sua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a minha vida agora. Eu consiga, ó Pai, transmitir para a igreja aquilo que o teu Espírito Santo quer. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para usar a minha vida, ó Pai, não encontro barreiras diante das minhas imperfeições. Que os irmãos, ó Pai, estejam com o coração aberto para receber a tua palavra. Abençoe esse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o pastor adiantou aí, deu um spoiler, né, sobre o retorno do estudo. Hoje já está aqui também. E nós pretendemos voltar com o estudo sobre graça. Nós paramos mais ou menos na metade, né, acho que são 20 capítulos, nós paramos no 11º, né? Então eu e a Aure vamos voltar aí com o estudo sobre, voltar para finalizar o estudo sobre graça, mas não hoje, né? O próximo capítulo quem vai estar ministrando é a irmã Aurinete. Ainda não sei o dia, mas ela vai dar continuidade e depois a gente vai voltar, eu juntamente com ela, em quartas-feiras separadas, ministrar parte desse estudo. Os irmãos, sabe que quando eu venho aqui, geralmente eu trago um estudo para os irmãos. Eu não gosto de vir aqui trazer exortação nem doutrina para a igreja. Eu acho que isso a gente tem que deixar para o pastor fazer. Mas talvez hoje eu não consiga me desligar muito disso. Vendo a retrospectiva do que o pastor pregou domingo, que ele fez agora há pouco, eu vejo que muito do que o pastor pregou no domingo vai estar presente na mensagem de hoje. No domingo o pastor trouxe uma reflexão para nós sobre a vida do profeta Jonas, né? E hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, né? Sobre um estudo que eu fiz essa semana. Estava em dúvida entre dois estudos sobre Juízes 4 ou AG1 e caminhamos para o estudo de AG1. Então eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias. O livro do profeta Ageu, geralmente não, né? É um livro que a gente não costuma usar com tanta frequência, né? Então os irmãos podem encontrar aí Malaquias, voltar um capítulo, você vai encontrar Zacarias. Se você voltar mais um capítulo, você vai encontrar Ageu. Então, do Antigo Testamento é o terceiro livro de trás para frente, ou o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, o profeta menor, um dos menores livros da Bíblia, né? São apenas 2 capítulos. Hoje nós vamos estudar aqui o primeiro capítulo de Ageu 1. O título do estudo é porque o povo não prospera. Esse é o título do estudo que eu fiz. Mas eu quero trazer aqui ênfase num outro detalhe que no meio do estudo eu vou revelar para os irmãos, eu vou falar agora. Então eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 11. Depois nós vamos voltar nesses textos. Mas diz assim a palavra do Senhor em Ageu 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei,
mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeres para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das mãos. Amém, irmãos? Vamos entender aqui o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Então, nós sabemos que Israel, pelo seu pecado, pela sua infidelidade a Deus, viveu altos e baixos, né? Durante toda a sua história. E nós sabemos que durante várias vezes o povo de Deus permitiu que o povo fosse escravo de uma outra nação, de um outro império. E o contexto de Ageu 1 é após Nabucodonosor levar os israelitas, né, para a Babilônia. Depois o rei Nabucodonosor perde o império, ele é derrotado, e o povo consegue voltar para Israel. Então os israelitas voltam para casa, vamos dizer assim. E esse é o tempo. Nós vamos lembrar que nós já fizemos tudo aqui sobre Neemias, né? Neemias, então, ele é responsável por reconstruir os muros de Jerusalém, né? Depois Esdras vem e termina a construção do templo. O pessoal aqui de Ageu, junto com Zorobabel, é da primeira leva de israelitas que voltaram. E eles receberam a missão de reconstruir o templo. E o estudo fez um levantamento que durante 2 anos os israelitas chegaram e estavam ali dedicados em reerguer o templo. Passados 2 anos a obra parou. E passaram-se 14 anos até que o profeta Ageu trouxe a palavra do Senhor. É uma profecia que tem data aqui, e o estudo diz que é mais ou menos em setembro de 520 a.C. Então, passaram-se aí 14 anos da obra estagnada. E aí Deus manda essa palavra para o povo, através da vida do profeta Ageu. E é sobre essa profecia, sobre essas situações, que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Nós vamos recapitulando aqui os versículos que nós já lemos. Então, do 1 ao 4, a partir do 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso o tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o povo tinha ali uma desculpa, né? O povo dizia: ainda não é tempo de reconstruir o templo. E aí Deus diz ao povo: não é tempo de reconstruir o templo, sendo que vocês, aqui na minha versão diz casas apaneladas, talvez na sua versão diz casas requintadas ou casas de acabamento fino. Ou seja, o povo vivia ali reconstruindo as suas próprias moradias. Então eles queriam reconstruir ali o seu patrimônio. Então a sua casa era bela, era perfeita, enquanto a casa do Senhor do templo continuava destruída, a obra estagnada. E aqui, irmãos, eu vejo que esse texto é um texto bastante atual para nós refletirmos, né? Então sempre é bom nós refletirmos, trazemos para o dia de hoje as lições que o texto bíblico nos traz. Irmãos, eu vejo aqui 3 situações aqui, né? Desculpas, escolhas erradas e falta de compromisso do povo. O povo tinha tudo para reconstruir o templo,
do Senhor, mas eles preferiram dar uma desculpa, falando que ainda não era o tempo. Ou seja, eles tomaram uma escolha errada, né? E a desculpa era pela sua falta de compromisso. E aí a nossa reflexão para hoje é sobre como está a nossa dedicação na reconstrução do templo, não porque esse tempo já passou, né? Mas que nós devemos dedicar compromisso, né? Nós temos dado desculpas. O pastor esses dias mandou no grupo da igreja lá as desculpas que os irmãos dão para não participar da escola bíblica, né, pastor? Parece um texto engraçado, assim, mas nós que estamos vindo na escola bíblica, na sala Maturidade Cristã, nós estamos estudando sobre a educação dos filhos. Na verdade, Meu Filho, Meu Discípulo é o nome da revista que nós temos estudado. E nós, como pais, a cada dia cada encontro nós estamos sendo confrontados, encorajados a assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos. E nós já entendemos que vamos dizer assim, a responsabilidade, a missão de conduzir nosso filho à salvação, a colocar a palavra de Deus no coração dele é nossa, enquanto pais, aqueles que são avós, que participam da educação do filho, também assumir esse compromisso. E eu vejo, irmãos, não só nessa igreja, mas em outras igrejas, às vezes alguns irmãos têm uma disposição invejável para ir numa rede social e reclamar do ministro da Justiça, do STF, de um presidente, de uma ideologia de gênero. Os irmãos têm vamos dizer assim, uma motivação, né? Uma disposição, mas esses irmãos são pais e reclamam do futuro do país para seus filhos. Mas esses irmãos que são pais, por exemplo, não trazem os filhos numa escola bíblica dominical, aonde a criança vai aprender a palavra do Senhor, e com isso você vai conseguir ali tentar brindar o coração dessa criança, né? Nós já discutimos muito isso em sala. Nós sabemos que evitar que o nosso filho tenha contato com aquilo que não é da vontade de Deus vai ser impossível, né? A sociedade, ela vive num declínio moral. Quando nós comparamos a moral do Senhor, a moral que a Bíblia nos ensina, ela vem num declínio muito grande e de forma muito rápida. E nossos filhos não vão estar isolados, eles não vão estar imunes a presenciar essas situações que nós temos falado, o pastor falou no domingo, né? Mas nós devemos blindar o coração dos nossos filhos, para que quando eles se depararem com isso, eles saibam do que é a vontade de Deus e do que não é, né? Então, escolhas, desculpas, né? Falta de compromisso, o que nós devemos fazer é refletir sobre se nós temos dado desculpas, quais escolhas nós temos feito, né? Ali o povo foi negligente com o Senhor, porque o Senhor já tinha dado a ordem para que o templo fosse reconstruído, mas o povo começou a dar desculpas, né? O povo não assumiu essa responsabilidade, e nós vimos nesse texto aqui que é um chamado para que o povo se voltasse, né, para essa reconstrução. Acompanhe comigo no versículos 5 e 6, a continuação do texto, irmãos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saquetel furado. Aqui nós vemos, né, um povo que está insatisfeito, né? Nós vemos aqui que apesar da colheita, Deus ter mexido aqui na colheita deles, eles bebiam, mas não se saciavam, né? Comiam, não se saciavam, se vestiam, mas não se aqueciam. E aqui nós vemos um povo insatisfeito porque se afastou da vontade de Deus, né? E eu disse que eu queria trazer uma ótica diferente sobre o texto que nós estamos estudando hoje, e a palavra que eu quero deixar aqui como a palavra-chave do nosso estudo de hoje é a gratidão, ou a ingratidão, né? A gratidão
do povo para com Deus. Nós vimos aqui que o povo conseguiu voltar para casa, né? Deus permitiu que os israelitas voltassem para Israel e ordenou que os mesmos reconstruíssem o templo, mas eles assim não fizeram. E aqui nós vemos um povo longe de Deus, tanto que, se nós olharmos no começo do texto, Deus nos diz assim: meu povo diz. Deus diz assim: este povo diz. É como se existisse ali uma distância do povo para com Deus, né? Então Deus parecia que estava vendo o povo de longe, tamanho a distância, o distanciamento espiritual que os irmãos ali, israelitas, estavam de Deus nesse momento. E eu falo sobre gratidão, irmãos, porque eu, por exemplo, já fui corrigido ministerialmente falando com essa palavra sobre gratidão. Talvez o pastor recorde do episódio, daqui a Aurélio, minha esposa, também participaram de uma reunião, quando nós conversamos sobre isso. E a partir dali eu comecei a pensar diferente da forma como lidar com o ministério, lidar com as coisas do Senhor. Porque quando nós estamos gratos a Deus, é mais fácil servir a Deus, né? Às vezes o coração insatisfeito é um coração que murmura e talvez não assume esse compromisso. Nós estamos falando de falta de compromisso. Quando nós temos gratidão a Deus ou a gratidão a alguma pessoa, é mais fácil retribuir para essa pessoa ou a Deus algo, né? E o serviço na casa do Senhor é algo que é da vontade do Senhor, né? Nós dizemos que nós servimos a Deus quando nós servimos o nosso irmão, né? Porque Deus não precisa que nós servamos Ele de alguma coisa. Deus não precisa, não existe essa necessidade de Deus, né? Mas nós sabemos que no momento em que nós nos deixamos servir para o nosso irmão, assim nós fazemos a vontade de Deus, porque nós estamos servindo a Deus, né? Então, irmãos, a palavra-chave de destaque hoje desse estudo é gratidão. Então, gratidão ou ingratidão, né? Porque nós estamos falando aqui sobre um povo que agiu com ingratidão contra o Senhor, que não seguiu o mandamento do Senhor. O fato é que, a partir do próximo versículo, Deus faz uma convocação, né? Exorta o povo a reconstruir o templo. Vamos recapitular aí, versículos 7 e 8. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Eu acabei dando o 9 junto. Mas o fato é que Deus chama o povo e manda o povo subir e pegar madeira, né? Porque a conclusão do templo era algo que seria agradável a Deus, né? Pensem só, ali, quando um templo fosse reconstruído, seria um sinal de Deus para o povo, não para o seu povo, mas para o povo vizinho, né? Esse templo que está sendo reconstruído é o templo que Salomão construiu. Então, quando o povo sofreu ali nas mãos de Nabucodonosor, o templo foi destruído. E esse templo é o templo que está sendo aqui Deus chamando o povo para reconstruir. Ou seja, existia uma simbologia, né? Então Deus seria glorificado, Deus seria honrado, Deus seria engrandecido no meio do seu povo e para o povo estrangeiro, o povo ao redor ali, né? Então, o povo foi convocado a Deus ali para reconstruir ali o templo, né? E Deus tinha pressa, né? Por isso que Deus chama o povo. Nós vemos ali que Deus usou o profeta Ageu, foi falar com o governador do povo e com o sacerdote. Ou seja, Deus chamou ali a liderança, porque a palavra veio do profeta Ageu para os dois líderes. Então cabia ali ao líder. Nós vemos aqui o povo estava com uma liderança enfraquecida, né? Então nós, quando somos líderes do ministério, nós temos o papel de liderança, devemos estar sempre firmes, né? Porque nós vimos aqui
que o povo estava no erro, vamos dizer assim, por causa da liderança, né? Faltou ali liderança se levantar. Nós vimos o processo inverso quando Neemias foi chamado, né, por Deus, né? Ele ardeu no seu coração e ele foi até Jerusalém e rapidamente já convocou ali pessoas para trabalhar, já foi arrumando suprimentos e rapidamente ele cercou toda a cidade com os muros, né? E aqui Deus precisou exortar ali os seus líderes e assim o povo também foi exortado e foi chamado ali a essa reconstrução, né? Vamos ler o final desse texto aqui que nós começamos, que é o 9 e 11. Vou ler o 9 de novo, que eu comecei a ler, que fala sobre a pobreza do povo. E Deus explica o porquê o povo estava passando por dificuldade. Lembra que eu falei que o título principal, original do estudo que eu fiz, era sobre porque o povo não prospera, né? Então diz assim, versículo 9: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, eu como uma sopa dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também os homens, sobre os animais e tudo o trabalho de suas mãos. Então nós vemos ali uma nação que não estava em prosperidade, estava passando por dificuldades, muito pelo contrário, o povo não prosperava, né? E o povo estava insatisfeito, porque nós vimos anteriormente, né, que eles comiam e não se saciavam, vestiam e não se aqueciam. E aqui Deus fala que o orvalho parou o céu fechou o orvalho, veio a seca, né? E tudo que eles produziam, seja pelos animais, seja a terra, não prosperava. Não prosperava pela infidelidade do povo. Lá no começo do versículo 9 diz: por quê? Porque minha casa está em ruínas e vocês se dedicam à sua casa. O pastor começou o culto falando sobre isso, né? Sobre cuidado com as nossas coisas. Nós devemos sim cuidar das coisas que Deus nos dá, como a nossa família, né? Isso o pastor sempre enfatiza aqui. Mas nós devemos sempre estar refletindo sobre a importância das coisas de Deus na nossa vida, né? Sobre qual lugar Deus tem tomado na nossa vida, né? Se nós temos a disposição de servir a Deus, né? Então tudo isso, irmãos, vejo que nós podemos trazer e refletir para nós nessa noite sobre esse texto, né? Então o povo agiu de forma egoísta com Deus, e por isso Deus, vamos dizer assim, operou ali, trazendo o povo à reflexão, né? Trazendo o povo vamos dizer assim, a sofrer um pouco, para que eles vissem que Deus não estava se agradando de como eles estavam lidando, especialmente com essa questão da reconstrução do templo. Então Deus deu uma missão, né? Deus deu uma ordem para esse povo, e o povo, de forma egoísta, reconstruía a sua casa. Então a casa deles estava lá, bonita, né? Uma casa vistosa, mas a casa do Senhor em ruínas. Isso trazia desonra para Deus, né? Porque vamos supor que uma nação passasse por ali e olhasse o templo do Senhor em pedaços, e o templo representava o quê? A presença de Deus ali com o povo. Então, se o templo estava degradado daquele jeito, Deus não era honrado para com os outros povos, e Deus desejava, né, que a sua casa fosse reconstruída para ele ter honra e glória ali, não só para o povo de Israel, mas também para todos os povos. Amém? Até aqui, irmãos? Amém. Eu disse que nós íamos estudar o capítulo inteiro aqui, o capítulo 1. Então nós vamos continuar a leitura agora. Vamos para o versículo 12, esse a gente não leu ainda. Diz assim: o povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, eles atenderam a voz do Senhor, o seu Deus,
e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, aqui nós vimos o cenário mudar, né? Após o profeta Ageu vir e ministrar a palavra de Deus no coração dos líderes convocam o povo, então, e eles se levantam para, enfim, dar continuidade à construção. Se nós lermos o capítulo 2, nós vamos ver que o povo, mesmo assim, ainda estava desanimado, porque, como eu disse, o templo que eles estavam reconstruindo era o templo de Salomão, né? Davi queria construir o templo de Salomão, mas pelo seu pecado, Deus não permitiu que Davi construísse. Então Davi juntou os recursos, mas quem construiu foi Salomão. E se nós lermos lá, nós vamos ver como era belo, né? Era muita riqueza, era um templo assim, magnífico, com as melhores pedras, os melhores, com ouro, enfim, era um monumento assim exuberante. E os irmãos estavam ali, os irmãos israelitas estavam ali pensando que eles não conseguiriam erguer o templo com a mesma formosura que já foi um dia, porque aquele templo foi destruído, né? Então o povo estava meio cabisbaixo, assim: puxa vida, nós vamos reconstruir o templo, mas não será como o anterior. E aí vem um texto que a gente conhece, já mais conhecido, né? Deus fala assim no versículo 8 do capítulo 2: minha é o ouro, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto que a gente mais conhece do de Ageu, né? Mas então Deus dá ali uma injeção de ânimo para o povo e diz que a glória dessa casa será maior do que a primeira, né? Então nós vimos aqui que o povo aceitou ali, né? Aceitou o chamado do Senhor e voltaram. Então reconheceram que realmente a obra do Senhor tinha ficado de lado. Mas para isso, irmãos, nós vimos o que aconteceu, né? Precisou que Deus mexesse ali na plantação, nos recursos, na produtividade deles ali. E tudo isso fica de reflexão para nós, né? Que nós devemos ser mais gratos ao Senhor. Nós devemos ter gratidão ao Senhor. Vamos ler o que diz. Alguém abre para mim aí, 1 Tessalonicenses. Espera aí só. 1 Tessalonicenses 5:18. Tudo dai graças. Pode ler, pastor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a palavra é graça, é gratidão, né? Tudo dá graça, tudo seja grato. Quando nós entendemos que Deus dá para nós mais do que nós merecemos, né? Nosso coração se torna grato. Agora, quando nós achamos que Deus está em débito com a gente, aí nosso coração fica ingrato, né? Aí a gente começa a pôr obstáculo, dar desculpa, né? Na semana que eu vim aqui na quarta última vez, ministrar sobre o testemunho do menino, comecei o culto agradecendo, né? Porque para mim, irmãos, é um motivo de gratidão muito grande hoje estar com os meninos aqui. Quem estava naquela quarta-feira, eu contei um pouco do que a gente passou nos meses, nas semanas que eles estiveram internados, e foi só uma parte. Depois que eu cheguei em casa, eu falei: puxa vida, teve tantas outras coisas que eu devia ter falado lá, que Deus fez, que eu acabei me esquecendo, né? Ou então de mais perrengue que a gente passou. Mas para mim é um motivo de gratidão a Deus, né? Gratidão de poder estar com eles em casa, gratidão pelo trabalho,
Eu falei um pouco sobre a condição que eu tenho para trabalhar hoje. Então, irmãos, a gente tem que refletir, né? O estudo que eu trago para a gente fazer uma reflexão. Como eu disse, hoje eu não consegui correr muito da exortação, mas nós possamos refletir em que área da nossa vida nós estamos menos gratos com Deus, ou talvez nós estamos achando no nosso coração que Deus está em débito com a gente. A gente tem que sondar o nosso coração e tirar esse sentimento, né, esse pensamento, né? Nós temos que ser mais gratos pelas coisas que o Senhor faz. Então tudo que nós fazemos na casa de Deus é um sinal de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, né? Então é um chamado para o trabalho. Eu quero ler mais 2 textos com os irmãos, já que nós estamos falando aí sobre obra, né? Vamos ler Efésios 2:20 até o 22. Deixa eu abrir aqui também. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos falando aí sobre obras, sobre edificar, sobre reconstruir ou construir, né? Nós ficamos então com essa palavra aqui do apóstolo Paulo, né? Falando sobre nós edificarmos a nossa casa sobre a pedra que é Jesus. Eu ainda quero ler o último texto com os irmãos, lá em Mateus 7:24. Mateus 7, 24 ao 27, texto também conhecido, diz assim: os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui Jesus falando, né, ministrando ao coração do povo, sobre a reflexão sobre a palavra. Aqui Jesus fala: o homem que ouve essas palavras, ele é um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nós acabamos de dizer que a rocha é o próprio Jesus. Porém, o homem que não ouve a palavra do Senhor, ou não ouve a mensagem que Jesus prega, ele é um homem insensato que construiu na areia. Ou, se nós dissermos para o dia de hoje, aquele que abriu mão de construir e reconstruir o templo do Senhor e deu ênfase à sua própria casa, né? Então, irmãos, a reflexão desse estudo para nós hoje é sobre gratidão, né? Então vamos sondar o nosso coração e ver como está a nossa gratidão para com Deus, né? Buscando sempre ter um coração grato, né? E agradecer a Deus, e não jamais pensar que Deus está nos devendo algo, né? Aqui no texto, o povo tinha tudo para ser um povo grato, porque o povo conseguiu finalmente voltar do exílio babilônico para a terra que Deus prometeu, que era Israel, mas eles não fizeram assim. Deus precisou pesar a mão sobre o povo, e esse ciclo nós vimos durante muitas passagens na Bíblia, e só depois serem exortados, corrigidos por Deus, é que eles se renderam e
foram fazer o que era a vontade de Deus, né? Nós temos a oportunidade de não esperar que isso aconteça, né? Sempre buscar a vontade de Deus e sempre, com muita gratidão, fazer a vontade de Deus. Buscar conhecer, saber o que é a vontade de Deus, mas só isso não adianta, né? Precisamos fazer a vontade de Deus, ter coragem, né? Aqui nós vimos que depois que o povo foi exortado, eles tiveram coragem de prosseguir com o tempo, mesmo que depois vieram um desânimo, mas Deus encheu o povo de ânimo novamente, mas coragem, né? Gratidão e coragem. Essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos nessa noite, essa reflexão. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor? Aleluia. Quem é grato ao Senhor? Tem algum motivo para agradecer ao Senhor nessa noite? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela nossa liderança, por esta casa que está de portas abertas. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado de nós, e nada nos tem faltado, porque o Senhor é conosco. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor anda conosco, o Senhor fala conosco, nós podemos sentir a Tua presença. Nós queremos, ó Pai, simplesmente agradecer ao Senhor nessa noite, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.